Sejam bem-vindos a mais uma reunião virtual no Lar de Teresa. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós. É muito importante, sei que muitas vezes é chato a gente pedir, mas é muito importante que deem sempre o like no nosso vídeo, porque isso contribui para que ele seja disponibilizado para o maior número de pessoas. Como sempre, nós esclarecemos que os nossos temas variam entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E hoje nós vamos dar início a um tema do capítulo 5 do Evangelho, que tem o título Sacrifício da própria vida, proveito para outrem. E quem vai ser o responsável por nos trazer esse tema é o nosso companheiro do Lar de Teresa, Gilmar Moura, a quem nós pedimos o seu oi, essas primeiras palavras. Por favor, Gilmar. Muito bom dia, muito boa tarde ou boa noite, você, amigo aqui que assiste ao nosso vídeo. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por sua atenção. E hoje vamos falar sobre um tema que talvez foge um pouco o nosso tema comum, sacrifício da própria vida. Afinal, o que a doutrina fala sobre isso? O que podemos aplicar na nossa vida hoje em dia, como está o nosso tempo contemporâneo contra a sacrifícios. Espero vocês hoje. Obrigado, Gilmar. Então, vamos fazer então a nossa leitura inicial e nos prepararmos, para a nossa reunião, para esse tema que o Gilmar vai nos trazer. A página de hoje, sempre tem relação com o tema. É uma página do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier. E tem o título O Amor Tudo Sofre. Começa com uma citação de uma carta de Paulo, a primeira carta aos Coríntios, que diz: tudo sofre. O que essa página nos diz, então? O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias, invocando a inspiração do sentimento sublime. Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda a parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Não se atropela nem se desmanda. Abraça no sacrifício próprio, em favor da felicidade da criatura a quem ama, a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação conclamando a imoderação ou a loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E, de nossa parte, acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Emmanuel. Vamos então agora fazermos a nossa oração e nos prepararmos para as nossas reflexões de hoje. Mestre Jesus, uma vez mais, Mestre querido, com todo o amor no nosso coração, é que nós lhe agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, mais uma vez, Mestre. Nos lembrando que nos disseste que estaria conosco sempre nessas ocasiões. E é por isso que lhe pedimos a sua bênção, que nós consigamos nos concentrarmos, que nós consigamos, nesses momentos,
nos livrarmos, ou seja, nos libertarmos, Pai querido, do mundo lá fora e bem aproveitarmos esses momentos que nós sabemos serem tão importantes para nós. Mais um tema que estimula a nossa caminhada, as nossas decisões na nossa caminhada aqui mais um. Em nome de nossos benfeitores, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para iniciarmos as reflexões de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Gilmar, então, por favor, a palavra é sua. Muito bem, falaremos hoje sobre sacrifício, sacrifício da própria vida. E eu gostaria de iniciar esses nossos estudos despretensiosos, trazendo aqui uma passagem do livro Pelos Caminhos de Jesus, de psicografia de Valdo Franco, e as histórias da psicografia, o espírito de Amélia Rodrigues, que para mim, particularmente, sou muito fã. Gosto bastante e eu indico muito os livros da Amélia Rodrigues, que exatamente contam um pouco dos bastidores, um pouco do antes e depois de histórias famosas que passam nos evangelhos e principalmente aquelas que talvez a gente nem saiba que aconteceu. E nessa história que eu venho trazer, que está no livro Caminhos de Jesus, capítulo 15, chama Encontro de Reparação. Ele vem falar do depois da história da mulher adúltera, aquela que provavelmente você vai lembrar que estava para ser apedrejada, chegou perto de Jesus e os homens ali, toda a multidão querendo apedrejar, perguntou para Jesus para que ele fizesse o julgamento daquela que foi acusada de adultério. E Jesus falou: atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Bom, a história começa exatamente nesse momento e vai contar o depois da história. E conta-se que naquele mesmo dia, durante a noite, aquela mulher que fora salva procurou Jesus na casa onde ele estava hospedado. Então estava lá Jesus com seus discípulos e ela procurou aquela casa, procurando uma conversa particular com Jesus. E ela conseguiu. E ela chegou em prantos, rogando algum caminho, rogando alguma palavra. Tudo bem, ela fora salva daquele momento, daquela situação, mas o que ela faria dali em diante? A consciência culpada. Imagine o desequilíbrio mental, imagine o desequilíbrio físico daquela mulher, os olhares da multidão. E quando ela chegou pedindo essa palavra de alento, Jesus exatamente falou isso. A paciência e a confiança em Deus serão as duas providências iniciais que te facultarão a cura e a renovação da saúde. Paciência e confiança em Deus. E aquilo entrou na mente dela. E ela solicitou, ela pediu para que ela mesma seguisse Jesus, um pouco distante, um pouco daqueles discípulos que ficavam tão distantes, humilde, mas que ela pudesse segui-lo. E ele disse que ela própria tinha um outro caminho a ser tomado. Imagina só. A tantos Jesus falou: vem, segue-me, chamou para seguir, e ela querendo seguir, ela depois daquela situação, Jesus olhou nos olhos da alma daquela mulher e falou: não, o teu caminho não é aqui. O seu caminho provavelmente será muito longe daqui. E foi.
10 anos depois, numa cidade bem longe daquela que aconteceu o episódio, na cidade de Tiro, o episódio aconteceu ali em Jerusalém, é a cidade de Tiro, muito longe de toda aquela situação. 10 anos depois, ela se tornou uma mulher exemplar, que tinha uma casa humilde, mas que acolhia todos os que passavam pelo caminho precisando de ajuda. Moribundos, doentes. Ela se tornou um grande expoente ali naquela região, tratando, curando de feridos, tratando aquelas pessoas que eram marginalizadas. E não somente tratando das feridas, das chagas, mas falando também para aquelas pessoas os ensinamentos de Jesus. Até que, uma certa situação, foi trazido para ela um doente muito sério, um moribundo, com muitas chagas, com a cabeça desequilibrada. E ela, na mesma dedicação para com todos, curou as feridas, curou aquele homem que estava passando mal. E depois de alguns dias, reequilibrado a saúde mental, reequilibrado, de certa forma, a saúde física, ela começou a conversar com aquele homem sobre Jesus, como ela sempre também fazia com todos os moribundos. E aquele homem perguntou para ela: mas vem cá, esse Jesus que você está falando, o Jesus a quem você feriz, é o Galileu que foi crucificado em Jerusalém? Aí ela falou: sim, é ele. E ele me salvou. E aí o homem falou: eu também tive a honra de o conhecer, mas não soube beneficiar-me. A vós ele salvou, mas eu, egoísta e mau, o detestei, afastando-me da sua presença, confuso e magoado. Aí a mulher perguntou: mas como? Ele te magoou? Que que ele te magoou? O que que aconteceu? E o homem foi falar: salvou a minha mulher que adulterara contra mim e não me concedeu uma palavra sequer de consolação. Não pude compreendê-lo então. Abandonei a companheira, a que eu infelicitara com os meus vícios e envenenei-me de dor. Encontro de reparação. E como uma palavra final, a mulher chegou para o homem, o ex-companheiro, colocou o arrependimento do erro, a confiança em Deus. Preste atenção, o mesmo conselho que ela tomou de Jesus. O arrependimento do erro, a confiança em Deus e a paciência são os primeiros passos para a reparação de qualquer delito. A pergunta que talvez você venha se fazer é o seguinte: o tema de hoje é sacrifício da própria vida. E o que que essa história talvez tenha a ver com esse sacrifício da própria vida? Nessa história podemos recolher muitos símbolos e muitos sacrifícios pelos quais, hoje mesmo, nos dias de hoje, nós passamos. Em primeiro lugar, podemos encontrar aqui o sacrifício da vida. Ou seja, matar alguém, sacrificar alguém. E lembramos aqui, nas religiões de antigamente, até mesmo no judaísmo, o sacrifício de animais, o sacrifício em determinadas religiões de pessoas, como uma forma de agradar alguém, de agradar a Deus, ou mesmo de purificar. Essa palavra é muito importante. Purificar. O que talvez hoje
hoje não é normal, hoje nós não vemos mais isso, claro, salvo raras exceções, perversas exceções, claro. Mas esse sacrifício humano, esse símbolo do sacrifício humano, talvez hoje se traduz no você dar alguma coisa, você dar o seu dinheiro, ou você dar o seu tempo para reparar algum erro que você cometeu. Então preste atenção, é sutil essa diferença, essa mudança de paradigmas. Não basta você trabalhar no bem, mas é necessário gerar um sacrifício para isso. Vamos analisar à luz da doutrina isso, fique na mente com esse tipo de sacrifício, mas aí tem um outro tipo de sacrifício visto na história, que é o sacrifício pela resignação. Quantas vezes a vida tem o seu sacrifício por conta de erros cometidos? Aquele erro que doravante você cometeu, seja por fragilidade, maturidade, ignorância, até mesmo por maldade, por consciência. Talvez hoje você já pensa de uma maneira totalmente diferente. Assim como o homem do delito, porque ele talvez foi o que era mais culpado. Deixou a mulher, queria matá-la conscientemente. Em determinados momentos é preciso resignar-se. E aqui uma palavra muito importante, resignação, entenda-se que não é nada a ver com passividade. Mas se eu pudesse iluminar uma palavra que anda junto com resignação, seria essa dita por Jesus e dita pela mulher: paciência. Paciência. Naquele exato momento, paciência. Às vezes, muitos sacrifícios tomamos nessa nossa vida por nossos próprios erros, por sermos incautos, por não observarmos, por sermos ignorantes. Tenhamos paciência na medida conosco mesmos, com a gente mesmo. E o terceiro tipo de sacrifício aqui, que esse realmente é um dos objetos de estudo aqui da doutrina, é o sacrifício pelo trabalho. Não basta apenas ter paciência, não basta apenas ter resignação, não basta apenas parar. Não basta apenas esperar o tempo passar para que aquilo seja digerido. Mas o sacrifício pelo trabalho, ele é necessário para exatamente purificar aquilo que precisamos, os erros cometidos, até mesmo tudo aquilo que nós temos de ignorância, tudo aquilo que ainda não compreendemos direito, ou mesmo o perdão que precisamos, ou o perdão que outra pessoa nos pede. Trabalho. E aqui nós entramos exatamente para falar desse sacrifício da própria vida, que a doutrina vem dizer, que a doutrina vem colocar à luz. E Kardec, ele é muito enfático, ele gosta de esmiuçar, ele gosta de perguntar, ele gosta de compreender. E ele faz uma pergunta interessantíssima aqui. Preste atenção, que está exatamente no nosso objeto de estudo de hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que se, aquele que se acha desgostoso da vida
mas não querendo abreviá-la com as próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar-se útil à sua morte? Preste atenção. Olha que interessante essa pergunta. É capciosa essa pergunta. A pessoa está desgostosa da vida. Mas é claro, há muitas questões sobre suicídio, há muitas questões, discussões sobre suicídio, e a doutrina espírita está cheia disso, o qual nós colocamos como um enorme erro que a pessoa toma esse caminho porque ela não quer acabar com a própria vida. Ela quer acabar com o sofrimento dela. É diferente. Como ela não encontra uma solução, bom, ela toma esse caminho. Mas voltando aqui para a nossa pergunta. Aquele que se acha desgostoso da vida, não querendo abreviá-la, não querendo cometer suicídio com as próprias mãos. Ah, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou ser útil. Já que eu estou desgostoso dessa vida, eu vou para um campo de batalha para defender a minha pátria, para defender a minha terra. Assim, se eu morrer, vai ser útil. Pergunta capciosa, não é? Eu vou ler a resposta e aí a gente vai pensar sobre isso. Que o homem se mate ele próprio ou permita que outros o matem, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, havendo, por consequência, suicídio intencional. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer. Buscar a morte com intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Ou seja, aquilo que você pensa em ser útil não vale nada. Vamos pensar sobre isso. Provavelmente, nós aqui do Brasil, nós não temos esse cotidiano de campo de batalha. Graças a Deus, nosso país, ele não tem esse histórico de guerras como os países europeus, como outros países que enfrentam esses atritos. Está inscrito na história desses países. O Brasil, ele não tem essa, vamos dizer, esse DNA. Ah, como que podemos aplicar isso para a nossa própria vida? Pessoas que estão matando a si mesmas no trabalho, com ansiedade, comendo mal, dormindo mal, enfiando a cara no trabalho. E aí você pergunta para a pessoa: e a sua vida? Como que está? Que vida? Não, eu chego em casa, janto qualquer coisa, vou ver um filme, vou ver televisão e quando der na telha eu vou dormir ou não. Muitas noites passo em claro e venho trabalhar e passo o dia inteiro no trabalho. Enfia a cara no trabalho. Não está cuidando da sua saúde. Está adoecendo a si mesmo. Ou mesmo, vamos entrar um pouco mais numa seara, às vezes mais complexa. Muitas pessoas enfiam a cara, se dedicam a trabalhos voluntários simplesmente por fuga. Estão desgostosas da vida, estão não satisfeitas, não satisfeitas com as suas famílias, não se dão bem com seus pais, com seus familiares, com os amigos,
e se dedicam inteiramente, não tem outra coisa a não ser trabalhos voluntários. O que talvez, o que talvez se traduz na cabeça delas mesmas, pensando em justificar essa fuga como caridade. E aqui eu trago até um exemplo particular, pessoal, de um amigo que eu tenho, que ele é um dos coordenadores de uma instituição que faz esse trabalho voluntários para famílias carentes, não aqui, mais propriamente do Nordeste. Ele tem esse trabalho. E na equipe dele tinha uma médica e ele contou esse caos para mim. E tinha uma médica que sempre estava nos trabalhos. Então, lá eles têm uma certa rotatividade dos trabalhadores, até mesmo porque cada um tem os seus trabalhos, tem as suas famílias. Então, tem uma certa rotatividade. Mas aquela mulher, aquela médica estava sempre, sempre quando precisava dela, sempre, ela sempre estava lá. E certa vez ele presenciou uma situação em que essa mulher estava conversando com um dos velhinhos lá de uma cidadezinha, de um povoado que eles estavam ajudando, e o velhinho perguntou para ela: Moça, como que são seus pais? Como que estão seus pais? Aí a moça respondeu: Eu não falo com meus pais já faz anos. Eu não sei como eles estão. E aí ele perguntou: E o que que você está fazendo aqui que você não fala com os seus pais? Preste atenção. A moça estava ajudando a pessoa, mas a grande necessitada era ela mesma. E ele fez uma simples pergunta: o que que você está fazendo aqui que você não está com seus pais? Fuga. Nós nos dedicamos a fazer caridade, mas na verdade a caridade é muito mais proveitosa para nós mesmos. Se ela não for proveitosa para nós mesmos, anula o mérito da ação. Para quem que nós estamos fazendo bem? Talvez essa consciência seja difícil de falar, seja difícil de perceber quando damos o primeiro passo. É tal negócio, né? Primeiro começa, depois você melhora. Mas é assim, talvez pelo seu sacrifício, fora da caridade não há salvação. Nós iniciamos esse trabalho. De certa forma, nós sacrificamos o nosso tempo e hoje a caridade mais meritória, que tem mais mérito, é aquela que você dedica o tempo, e não talvez aquela que você simplesmente faça um Pix, passe um dinheiro e ajude uma instituição. Não adianta de nada, porque a caridade diz muito mais sobre você, sobre como você faz esse trabalho, do que propriamente o que você faz. Então, talvez esse sacrifício do tempo, de deixar a família, de deixar os seus amados para se dedicar a um trabalho voluntário, como primeiro passo, é até justificável, mas não continuando quanto a isso. A intenção é tudo. Então, esse negócio que contaram para a gente, que os fins justificam os meios, é a pior mentira que nós já ouvimos. Porque vamos ser cobrados pelos meios, não pelos fins. Vamos ser cobrados como realizamos o trabalho e não propriamente o que fizemos. Procuremos exatamente o trabalho nessa felicidade, nessa alegria de viver. Porque o trabalho no bem proporciona essa alegria de viver. Então, muito cuidado nesse sacrifício pela vida,
justificando que você está ajudando outra pessoa, porque prejudicando a si mesmo, anula o mérito da ação. A grande questão é sacrifício. Colocamos aqui até mesmo o significado da palavra sacro ofício. Sacro de sagrado. E aqui é importante definir bem a palavra. O que é sagrado? Sagrado é tudo aquilo que você tira do lugar comum. Preste atenção. Às vezes você pensa o seguinte: ah, é sagrado, igreja, templo, centro espírita, é sagrado determinada coisa, determinada imagem. O que é sagrado? Sagrado é tudo aquilo que você tira do lugar comum e coloca num lugar especial. Preste atenção nisso. Tirar do lugar comum e colocar num lugar especial. O seu café da manhã é sagrado? Ou você simplesmente toma café da manhã pegando o celular, olhando, tomando café, você nem olhando quem está na tua frente? É lugar comum. Todo mundo está fazendo isso hoje. O seu almoço é sagrado? A reunião com a sua família é sagrado? Com seus filhos? O que é sagrado? Você está com seus filhos, mas você está no celular. Você está reunido com a sua família, mas você está prestando atenção em outra coisa. Isso é lugar comum. Sagrado é quando realmente você está de corpo e alma. Você tira aquele objeto, aquela situação, aquela experiência e coloca num lugar especial. Sacro ofício. Ofício, trabalho. Como que você lida com o seu trabalho? Assunto espinhoso, né? Como que você olha para o seu trabalho? Seja ele o seu trabalho profissional, seja o seu trabalho pessoal, o trabalho que você desenvolve de forma voluntária, ou o trabalho que você faz em casa, com a sua família, com a dedicação com seus filhos, com seu pai, com sua mãe, com alguém doente. É sagrado. Fazemos exatamente esse trabalho sagrado, esse sacrifício, esse sacro ofício, ou realmente colocamos no lugar comum? Me recordo muito o meu avô, nos últimos meses em que ele estava internado, em que eu passei ali alguns dias com ele no hospital, eu percebia bem aqueles enfermeiros que tinham um certo amor, um certo cuidado com o que estavam fazendo, do que aqueles simplesmente que iam lá para medir pressão, para tirar alguma medição, para simplesmente ligava a luz, desligava a luz, nem perguntava o nome. Sagrado, sacrifício. E para concluir essas reflexões, eu trago aqui do livro Religião dos Espíritos, psicografia Chico Xavier, de Emmanuel. Ele vem dizer o seguinte: não há felicidade, contudo, sem dever corretamente cumprido. O que é felicidade, aliás, né? Essa busca de todo mundo pela felicidade. Não existe busca. A felicidade é um meio, é a forma com que você realiza as coisas. Porque as coisas devidamente realizadas de forma boa, dando o seu máximo, não é ser o melhor, mas dar o seu máximo naquele dia, naquela situação. Lembra-se, tirar do lugar comum, tire do lugar comum e torne sagrado. É a consciência tranquila do dever corretamente cumprido. Observa, pois, o dever de que a vida te incumbe.
Qual é a minha missão de vida? Às vezes a sua missão de vida está na sua frente, está na sua própria pergunta. Qual é o dever que te incumbe? Hoje eu preciso limpar o banheiro da minha casa. Até mesmo medidas higiênicas é um dever nosso para o nosso próprio corpo, para bem viver, para não adoecermos. Você vai ver, hora a hora, no quadro das circunstâncias, seja no seu trabalho, seja em casa, a cada momento, o caminho que te pede cooperação e na cooperação que te roga discernimento. É isso. Quero terminar esses pequenos estudos com essa palavra: discernimento. Sabendo que o nosso protetor, o nosso codificador, o nosso mestre querido Allan Kardec, no discurso sobre sua sepultura de Camille Flammarion, disse que Allan Kardec era o bom senso encarnado. É o que talvez falta-se hoje. Bom senso, discernimento nos nossos trabalhos. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Gilmar. Obrigado por essas palavras, por esses conselhos tão importantes para todos nós. Obrigado pela sua disponibilidade. Eu acredito que você, nesse momento, tenha exatamente aplicado essa sua máxima agora quando você nos trouxe essas palavras. Tenho a certeza disso. E elas vão ficar sempre gravadas em nós. Que nós aprendamos, utilizemos esses conselhos no nosso dia a dia. Agradecemos também a vocês, todos vocês que nos acompanharam, que estão sempre conosco nas nossas reuniões. Eu lembro, novamente, se você gostou, dê lá o seu like, que facilita a divulgação dessas mensagens tão importantes para nós. E renovamos o convite, na semana que vem, nós vamos ter um tema especial, né? Na semana que vem, no dia 18 de abril, a gente é comemorado o Dia Nacional do Espiritismo, que foi o dia em que foi lançado o Livro dos Espíritos. Então, esse vai ser o tema da próxima semana. Tá? Convidamos a todos vocês para estar conosco mais uma vez. Vamos então agora, né, para que nós encerremos, né, essa oportunidade que tivemos dessas palavras, de fazermos a nossa prece, todos juntos, unidos pelo pensamento agora, agradecendo ao nosso Mestre e aos nossos benfeitores pela oportunidade. Mestre querido, nós lhe agradecemos, Mestre, por essas reflexões que nos fazem pensar, nos fazem tantas vezes mudarmos as nossas atitudes nessa nossa caminhada aqui, que, como tão bem lembrou nosso companheiro Gilmar, a intenção é o mais importante de todas essas nossas atitudes, mestre, de todas as ações que nós praticamos em nossas vidas. E, sobretudo, mestre, sabemos que um dos objetivos principais é a nossa própria mudança, é a criação desse amor nos nossos corações, que Jesus veio pregar para nós como receita para essa felicidade que o Gilmar colocou para nós, com o dever cumprido. Que nós encerremos essas orações, mestre, com esses pensamentos em nossos corações. Em nome de nossos benfeitores, mestre, em teu nome, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai, é que nós pedimos agora para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.